rapaziada, Herbert Augusto aqui no canal Falando Nada Nós, rapidinho pra gente fazer aquela escalação do Cartola, mano, que eu tava prometendo pra vocês. Não sou eu, como o Bruno também vai dar a escalação dele do Cartola, tá? Estamos aqui na página inicial do Cartola, prontinho, tá nosso time aqui, Flamengo Nada Mais. Eu quero que você coloque, cara, o seu time aqui nos comentários, que a gente vai dar uma olhada no time de vocês, beleza? No próximo vídeo, a gente vai dar uma olhada no time de vocês, qual time vocês colocaram pra terceira rodada do Cartola, beleza? E aqui eu tô, como o título já diz, montando ao vivo com vocês o time para a terceira rodada do Cartola FC. Vamos ver aqui quantos pontos a gente vai conseguir fazer, né? Quantos pontos eu consigo fazer, o Bruno vai conseguir fazer com o time dele, tá? E com as dicas que ele vai dar para vocês também, fiquem ligados, porque as dicas do Bruno são muito melhores que a minha. Beleza? De goleiro, quando eu quero montar alguma coisa de Cartola, eu sempre tento imaginar qual jogo é mais fácil. Acho que todo mundo faz isso, né? Lógico. Vamos lá. Qual jogo seria mais fácil de ter defesa, cara? Isso aqui pra mim é fácil. Eu acho que é Vasco, hein? Acho que o Léo Jardim é um jogo que ele pode não tomar gol, mas que ele vai ser atacado pelo Sport. Entendeu? Então ele vai fazer algumas defesas, ele vai proteger o SG, acho que vai fazer algumas defesas. Bahia, eu acho que é um SG tranquilo, né? Porque o Mirassol não vai fazer nada, na meu ponto de vista. Acho que o Bahia vai continuar bem, né? Então, se você quiser garantir o seu SG ali com o Bahia também, vou de Bahia mesmo. Ali, digamos que o Vasco, o Sport tá bem. Então é que eu acho que o Vasco vai conseguir se juntar, mas o Vasco também é fora. Confia em Vasco, não dá não. Lateral, papai. Vamos de lateral. Ceará, não. Vai jogar comigo no Palmeiras. Fluminense e Santos. Ô, joguinho bom, hein? Joguinho bom assistir. Qualquer um que perder, eu vou ficar feliz demais. Piton, gosto do Piton. Alan Rush não, René não. Se Neymar jogar, é bom, não bom botar o René, cara. Certeza que o Neymar vai fazer umas 10 faltas do Neymar. René é todo carrancudo, filho. Caralho, meu irmão, tem ninguém aqui nesse porra pra botar? Não, João Schmidt não. Lucas Esteves, Grêmio contra o Flamengo. Acho que dá pra sair com esse jogo. Bora aqui, ó. Saraiva. Esse Atlético não vai perder esse jogo. Beleza? Estamos com os 3 times aqui na zaga pra gente não perder o nosso SG. Se perder. Não todo, né? Então, vamos embora. Júnior Alonso. Foi bem, ele pontuou bem na última. Provavelmente vai valorizar agora, se não pontuar bem de novo. Zé Ivaldo, não. Júnior Alonso tá pagando 6, vale. André Carrilho, Corinthians e Palmeiras. Caralho, já? Cedinho. Mas o que a gente tem aqui? Vasco, não. Botar isso aqui do Vasco nem fudendo. São Paulo com o Cruzeiro. O jogo bom de assistir também. Essa rodada tá com mais uns bons, hein, rapaziada. Não valorizar o campeonato brasileiro porque tem muita coisa boa aqui, hein. Vamos lá de Bahia, então. Santiago Mingo. Vamos lá, será que assim a gente consegue defender nosso SG com Atlético Mineiro e Bahia e Vasco, tá? Os 3 times aí que não pode tomar gol, senão a gente vai se errar. Arrascaeta contra o Grêmio? Não sei não. No último ele pontuou bem porque ele fez gol, né? Mas vamos ver. Alan Patrick Fortaleza? Não sei, Scarpa não, Arias sim. Coutinho sim, que é uma boa. Gerson também acho que não, rapaziada. Richard Rios contra o Corinthians. Acho que sim. Acho que o Richard Rios jogou tão mal naquele jogo contra o Corinthians que a gente vai entrar igual um demônio aqui pra jogar bem pra caralho nessa porra. O Carrilho também não é uma escolha não. Esse jogo é muita perda de bola, esse jogo truncado. Normalmente os clássicos paulistas são bem assim, né? E aí o ataque, Memphis Depay, não, vou botar menino Hulk. Vegete, vou botar Vegete. Eu acho que o Vasco vai ganhar do Sport. Vou botar Vegete. Que isso? Acabou meu dinheiro? Que isso? Então só Vegete. Acho que o Hulk é mais fácil de pontuar. Caralho, acabou meu dinheiro aqui rapidinho. Pô, tô com 60 conto até agora. Ah não, no preço do time. Tô com 23 contos só. Pô, sou burro pra caralho. Estevão não. Contra o Corinthians não faz nada, cara. Tem até um negócio aí que estão perseguindo um pouco o moleque falando que ele não faz nada contra time grande. Não é assim, rapaziada, mas ele não fez muita coisa contra time grande, não. Mas não é assim. Dudu, lei do ex aqui, era do. Porra, mas pagando 12? Não, vamos ver se tem alguém melhor.
BH contra o Grêmio. Sempre joga bem contra o Grêmio, mas... Everton. Cebolinha, lei do ex aqui, rapaziada. Cebolinha. Vamos confiar na lei do ex aqui. Gabigol, não. Menino Marinho contra o Inter. Guilherme. Cadê menino Neymar? Não falaram que o Neymar vai pro jogo? Nem estão botando o Neymar pra jogar. Caralho. Acho que Neymar, até de zoeira, eu botava Neymar aqui. Porra. Que vai ser do Santos sem Neymar. Vamos lá, Luciano não. Luciano não gosta de Luciano. Tá foda de atacante, hein, pai. Tá foda demais, hein. Porque a gente não tem mais tantos atacantes goleadores assim, né, mano. Bragantino e Botafogo também não sei esse jogo. Tá merda. Bruno Henrique e Luciano, rapaziada. Vou de Bruno Henrique pra não falar que não botei ninguém no Flamengo. Jogou mal pra caraca ontem que o Flamengo perdeu. Técnico. Vamos aqui na... Ih, não dá pra nenhum técnico. Caralho, só tá com um amigo aqui me engaço. Vamos lá, vamos escolher um capitão. Eu não, já tô com... Opa, não posso fazer isso aqui não. Já tô com Cebolinha. Como é que eu vou botar Bruno Henrique? Olha a maluquice aqui. 2 jogadores não, porra. Mesmo time, ainda mais Flamengo na merda. Sou burro pra caralho mesmo. Porra, queria botar o Marinho, mas contra o Inter é foda. Esse Luke Rodrigues nem fudendo. Não dá pra colocar o Luciano, né? Porque não dá pra me escalar o zagueiro. Guilherme fazendo gol. Canóbio. Wanderson. Eric Puga. O dono do cara do momento. E aqui eu vou confiar mais. É Galo contra quem mesmo? Essa porra? Contra o Vitória. Eu vou confiar no Hulk. Porra, Hulk. Se tu não coisar, eu vou acabar contigo. Voltar pra escalação. Vamos lá, banco de reservas. Bota aí Mirassol, cara. Bota tudo. Mais quem aqui? Sport pode ser que o Sport deu uma sortezinha com o Vasco. Então se for pra substituir. Léo Ortiz. Botando no Léo Ortiz. Que tá oscilando, hein? Tá com a maldição da seleção, hein? Carrilho, fácil. Depois foi pra seleção, Léo Ortiz voltou mesmo. Caralho, agora vocês. Tiver o Marinho, tá o Marinho aqui? Não. Zamu, Latina, caralho. Gustavo Mosquito. O Gustavo aquele do Corinthians, não sabia não. Ferreirinha, puta merda. Arezo, Pablo, Eric Puga já tá. Puta merda, vou botar Ferreirinha, caralho. Não de Ferreirinha, rapaziada, tá bom. Confirmar a escalação. Então é isso, rapaziada. Tá aqui, esse aqui é o meu time que eu montei para essa rodada. Tá? Confiando bastante no Vasco, no Atlético Mineiro e no Bahia, tá? E ali outros jogadores que eu acho que vão pontuar bem, independente até de como o time deles forem, tá? Aqui eu tô confiando numa lei do ex, lógica, tá? Aqui eu acho que o Richard Rios vai entrar igual um catiço nessa porra desse jogo, porque ele jogou mal contra o Corinthians, deu a classificação praticamente do Corinthians. E eu acho que o Arias vai jogar bem ali no meio desse jogo aí com o Santos, e independente de jogar bem ou mal, ele vai receber muitas faltas. Isso eu tenho certeza que o time do Santos não vai conseguir achar ele não. Beleza? Quem quiser ver lá, nosso time lá tá aqui, o nome do time Flamengo nada mais, RJ, tá? Espero vocês lá, tá? E vamos ver agora o que o Bruno vai falar e como ele vai falar o time dele e as dicas que ele vai dar pra vocês em relação ao time dele e pra vocês seguirem. Beleza? Aí, Bruno, chega aí. Fala, galera do Cartola. Aqui é o Bruno Santos, do Flamengo e nada mais, e vim mostrar um pouco do meu time e a montagem que eu vou fazer para a terceira rodada do Brasileirão. Uma rodada que aparentemente parece ser um pouco fácil, mas como toda rodada do Brasileirão, acaba pregando peças na gente, né? Vamos montar primeiro pelo goleiro. Eu tenho algumas soluções aqui, e nessa rodada, especificamente nessa rodada, eu vou optar por um goleiro mais barato possível. E claro, que me deu SG. Porque tenho já menções de atacantes que vão gastar muito dinheiro. Então eu preciso ter dinheiro suficiente
para conseguir colocar o meu ataque e meu meio-campo com força máxima, por assim dizer. Então eu optaria que é um jogo, matematicamente falando, mais fácil. Pode ser que algumas pessoas não gostem, mas eu colocaria o goleiro do Bahia, que vai enfrentar o Mirassol. O goleiro do Bahia é o Ronaldo. Esse aqui, ó. Ronaldo. Mas, para aquelas pessoas que... o goleiro do Bahia, ou o Bahia toma muito gol, mesmo enfrentando o Mirassol, porque também a gente tem que notar que o Mirassol, nas 2 primeiras rodadas, marcou gols em ambas as equipes. Então, tomar cuidado com o Bahia. O Bahia também é uma equipe que oscila bastante. Então, assim, eu tô colocando o Ronaldo para gastar para gastar menos e pode ser que ele seja um possível SG. Então, o que eu vou fazer para me precaver caso o Ronaldo não jogue nada e acabe ficando negativo? Eu vou optar por colocar um goleiro, por exemplo, o Gabriel Grando, que não está relacionado, eu colocaria ele. E automaticamente o Ronaldo eu vou colocar na minha reserva. Por que isso? Caso, lógico, o Gabriel Grando tá possível que não vai jogar, ele não é o titular, entraria automaticamente o Ronaldo. Só que tem uma boa coisa aí. Mesmo que se o Ronaldo ficar abaixo de 0, minha pontuação continua 0. Ele não vai me dar negativo, por exemplo, no goleiro. Então, o Ronaldo só somaria. E se ele for abaixo de 0, como tomar um gol do Mirassol e não fazer nada, então eu estaria precavido pelo menos do negativo do Ronaldo. Então eu vou optar por essa ação aqui, que talvez me dê lucros lá na frente, para a questão de dinheiro, sobrar dinheiro para eu formar o meu ataque e meu meio campo. Vamos continuar no SG. O Bahia é uma opção muito forte para o SG, mas agora vamos de laterais. Na parte dos laterais, eu já penso um pouco diferente, que eu vou jogar com a questão das possíveis químicas do futebol. Por exemplo, uma opção seria, uma das minhas opções que eu possivelmente vou colocar é o Lucas Piton. O Lucas Piton vai enfrentar o Sport, que também não é de bobeira, mas é um Vasco dentro de casa, em São Januário, e precisa vencer diante da sua torcida. Então, um time que, mesmo ganhando na Sul-Americana, está sendo pressionado. Lucas Piton, só na partida do Vasco na Sul-Americana, cruzou umas 3 bolas para o Verratti. O Verratti cabeceou todas. A questão uma não foi gol, porque não foi com o passe do Lucas Piton, foi com o passe do Garré. Mas o Verratti é um ótimo cabeceador e é um cara que briga por todas pelo alto. Então eu optaria pelo Lucas Piton, porque pode ser um SG, um possível SG, até por um empate em 0-0 ou 1-0 do Vasco, pode ser um possível SG e pode pontuar na frente, como fazer um gol, que pelo menos no ano passado ele fez alguns golzinhos, e por possíveis assistências para o próprio Verratti, como eu mencionei aqui. Então eu colocaria Lucas Piton, que é uma excelente opção, tanto no custo, que é um lateral que vai enfrentar um time que é o Sport, que não é tão bom assim. Lógico, o Sport tem seus predicados e pode bater de frente com o Vasco e pode tirar o SG do Lucas Piton. Mas o Lucas Piton tem a arma do cruzamento, que pode achar a cabeça do Verratti e o Verratti conseguir fazer um golzinho e dar pontuação para o Lucas Piton, mesmo que tome o gol. Então, pode ser provável que o Lucas Piton fique positivo. O que a gente está vendo aqui, eu estou indeciso. Eu posso colocar o Santiago Arias, que apoia muito na frente, é um jogador muito arisco para o time do Bahia, ou posso optar pelo Guilherme Arana. Só que é um jogador caro, mas eu vou optar pelo Guilherme Arana.
Guilherme Arana enfrenta o Vitória. O time do Atlético Mineiro precisa vencer. Está oscilando um pouco no Campeonato Brasileiro. Perdeu a primeira rodada para o Grêmio. Empatou na segunda rodada dentro de casa para o São Paulo. Agora é a resposta. Ele precisa vencer o Vitória no campo da Arena RV. Então, ele precisa ganhar o Vitória dentro de casa. Então, eu colocaria o Guilherme Arana, que é um possível SG. Repetindo, Brasileirão sempre prega armadilhas e ninguém é bobo. Então, eu acredito que o Guilherme Arana pode me dar pontuação positiva, até como um gol ou até uma própria assistência. Então, eu iria de Guilherme Arana. Para a parte da zaga, ainda muito focalizando na parte do SG, que a gente está focando muito, eu foco muito na parte do SG e pretendo sempre colocar jogadores baratos para eu ter força ofensiva. Até porque se eu acertar a parte da zaga, já meio caminho andado. O zagueiro pode não fazer nada e ficar com 5. É a pontuação predicada de um zagueiro no Cartola. Já é muito bom. Então, se o zagueiro conseguir o SG, não precisa ser tão caro assim. É claro que o jogador caro te dá mais predicados para fazer um gol ou até mesmo desarmar muito. Mas hoje, em início de campeonato, principalmente o foco dessa rodada vai ser a questão mesmo de baratear a zaga para eu ter uma força muito ofensiva. E um dos meus SGs, como o Atlético Mineiro eu acho que pode ser um SG, seria o Vitor Hugo. Vitor Hugo é um zagueiro que vai estrear no Campeonato Brasileiro, é um jogador lógico, é zagueiro, é defensivo, então acredito que ele possa, por o Atlético jogar em casa, é possível de SG. Então eu colocaria ele. Outra opção seria o Cano, do Bahia, mas eu optei por não colocar o Cano. Eu tô entre Léo Ortiz, que é uma ótima opção. O Flamengo, mesmo não estando na melhor fase possível, é um time que joga aquele cara que você pode achar um passe, uma descoberta de um passe, é uma bola longa, então um gol de cabeça. Então, assim, nesse jogo, eu acho que é o único do Flamengo que eu vou colocar, eu optaria pelo Léo Ortiz. É um zagueiro barato, que eu consigo economizar e ter força ofensiva. Agora eu vou pelos meias. Os meias eu vou optar pelo Gustavo Scarpa. Eu estou muito confiante no Atlético Mineiro. Pode ser que o Atlético Mineiro me prega peças, mas eu vou confiar no Atlético Mineiro e vou de Arias também, que é o Fluminense contra o Santos. Mesmo o possível retorno de Neymar, eu acho que o Fluminense com o Renato Gaúcho vai causar mais perigo para o Santos que o Santos causar perigo para o Fluminense. O Santos vem numa oscilação muito ruim. É um time que perdeu a primeira fora de casa pelo Vasco, em São Januário. O presidente já falou aquelas coisas dizendo que era obrigação vencer pelo elenco que tem. E não é tudo isso. O elenco não é tudo isso. Que aí é bom deixar bem claro. Empatou contra o Bahia quando estava com o jogo praticamente ganho. Empatou no final contra o Bahia. Então, assim, acredito que o Fluminense dentro de casa é um time que possa até tomar um gol do Santos, mas é um time também que vai oferecer perigos. E justamente não tem como não colocar o jogador mais perigoso do Fluminense, que é o John Arias. Esse cara eu acho que é possível de fazer alguma coisa. Mesmo que na rodada passada eu confiei nele e ele não pontuou muito bem. Ele ficou nos 2 pontos... foi 2 a pontuação final dele na rodada passada. Então assim, mas mesmo assim eu arriscaria no John Arias para fazer uma boa partida. Já que eu coloquei 2 jogadores caros, agora eu vou tentar optar por um bem barato. E deixa eu dar uma olhada aqui em quem eu posso colocar. É tudo aqui ao vivo. Não tô fazendo edição, entendeu? É tudo ao vivo, não foi pensado. Eu tô jogando aqui de acordo com o que eu acho da rodada.
Então eu vou colocar aqui, deixa eu ver, um meio campo para formar a trinca de meio. Deixa eu dar uma olhada aqui, num barato até, porque eu preciso de um barato. Deixa eu ver aqui. Tem o Jean Lucas, mas contra o Bahia, contra o Mirassol até que não é ruim, mas ele é muito mais defensivo. O defensivo que eu falo é um combatente, então é mais no desarme do que propriamente dito chegar na área. Até que ele tá chegando bem na área nesses últimos jogos. Mas não vou optar pelo... Posso até ser meu reserva, o Jean Lucas. Deixa eu ver aqui. Lucas Mugni tá um dos estrangeiros com participações, muitas participações em gols no time do Ceará. E o Ceará tá bem. Começou bem o Campeonato Brasileiro. É um time totalmente descansado. Então, assim, seria uma boa o Lucas Mugni, mas eu não vou de Mugni. Aqui, na verdade, eu vou gastar um pouquinho mais. Deixa eu ver em quem eu posso ir aqui para fechar. Deixa eu ver. Eu vou colocar o mais barato possível, porque a gente precisa fechar o ataque. Vamos fazer o seguinte. Vamos seguir o atacante aqui. Deixar esse meia para depois de seguir o ataque. Para mim, Hulk é imprescindível também. O Atlético Mineiro, para mim, é o favorito da rodada. Contra o Vitória, que vem jogando bem. É um Vitória consistente. Não vai ser uma parada fácil. Só que o Galo agora joga uma partida sul-americana dentro de casa. Então vai continuar dentro de casa contra o Vitória. E o Vitória vem de uma viagem da Argentina, que não é tão desgastante como Bolívia e Equador, mas é uma viagem. Então acredito que o Hulk possa fazer a diferença no Atlético Mineiro essa partida. Outro cara, como eu mencionei, e é até a dobradinha da rodada, seria Lucas Piton e Verratti. Então eu também colocaria o Verratti. Agora, encontrar um baratinho aqui para eu poder fechar o time. Ares é bom. Eric Pulga seria o atacante para fechar o time. Vamos aqui também colocar, porque eu esqueci do técnico, né? Não adianta fazer sem técnico. A gente tem que colocar o técnico. O técnico, para mim, nessa rodada, pode ser o mais barato que for. O importante vou ter, ó, viu? Só para você ver, o time que eu quero não consegue se encaixar aqui. Então eu vou tirar o Ares, mesmo sendo uma ótima opção, eu não vou colocar o Fluminense. Eu vou optar por outros jogadores. Enquanto isso, eu vou escolher um técnico para fechar logo a parte do técnico. E nem vou colocar o Fábio Matias. Eu ia colocar o Fábio Matias por ser o mais barato. Mas eu vou optar mesmo por ser coerente ao time que eu estou. Então eu colocaria o Rogério Ceni. Bahia e Mirassol, a tendência, ou Fábio Carille também. Mas eu vou colocar o Rogério Ceni por ser o Mirassol, querendo ou não, é um time que veio da segunda divisão e tem que provar. E já o Bahia precisa vencer para se equilibrar no Campeonato Brasileiro. Então acredito que o Bahia, por ser um time um pouco mais qualificado, eu acho que possa sair com SG e possa até mesmo ganhar. E possa até mesmo brigar para ganhar a partida. Então por isso que eu coloquei até o Eric Pulga, que é um jogador que fez o gol agora na Libertadores, por 1-0 no Nacional. Só que é um jogador promissor, que é o melhor atacante do Bahia hoje. Além também de um outro jogador que é muito bom, que é o Luciano, que talvez seja ele que eu vou colocar. Eu vou agora ver, deixa eu ver aqui só a parte do meio campo, se sobrar dinheiro, que acabei de esquecendo do outro atacante. Deixa eu ver aqui, só para fechar o
o meio-campo. Fechando o meio-campo. Vou optar por Alisson. O Alisson é o São Paulo contra o Cruzeiro. O São Paulo precisa também dar uma resposta. O Cruzeiro não vem numa boa vida, né? Vem bem polêmico. A equipe não consegue enganchar. O Pedrinho, o presidente, também está falando muita merda e pode poluir o vestiário. E eu acredito que o Alisson também é um jogador combatente. Então, além de ele poder fazer um passe, ele também pode fazer muito desarme e pontuar uma média de parte do meio campo, se sobrar dinheiro. Que acabei de esquecendo do outro atacante. Deixa eu ver aqui, só para fechar o meio campo. Fechando o meio campo. Vou optar por Alisson. O Alisson é o São Paulo contra o Cruzeiro. O São Paulo precisa também dar uma resposta. O Cruzeiro não vem numa boa vida, né? Vem bem polêmico. A equipe não consegue enganchar. O Pedrinho, o presidente, também está falando muita merda e pode poluir o vestiário. E eu acredito que o Alisson também é um jogador combatente. Então, além de ele poder fazer um passe, ele também pode fazer muito desarme e pontuar uma média de 2 a 4 pontos. Que, querendo ou não, é pouco, mas é o pouco que conta para quem está jogando liga, por exemplo, liga mata-mata, essas competições que é 1 por 1 e você é no detalhe que você acaba, às vezes, vencendo uma partida. Então, eu colocaria ele como opção. E a outra opção que sobrou de dinheiro que eu possa colocar, deixa eu ver aqui se ele tá tá mais caro o que eu queria colocar. Então vou ter que optar por esses mais baratos mesmo. Engraçado que, assim, na parte do meio campo eu não vejo tanta opção assim, opções fáceis, lógico. As melhores opções estão muito caras. Tem muitas opções lá em cima muito caras. Mas as mais baixas, assim, eu não consigo ver. Então acho que eu vou acabar optando pelo Lucas Mugni contra o Juventude. É uma opção. Ou até o Jean Lucas, né? Vou optar pelo Jean Lucas. Jean Lucas. Vou fechar com o Jean Lucas. Deixa eu ver aqui se eu tiro o Eric Pulga e coloco o outro atacante do Bahia, que é mais finalizador, é o mais um homem-gol. Esse exatamente, Lúcio Rodrigues. Eu vou colocar ele, que para mim, é o homem-gol do Bahia. Ele é o que tenta... Ele é o cara da última bola, né? Então, assim, a tendência é que ele possa fazer um golzinho no Mirassol. E agora eu vou escalar os reservas. Já começando pelo ataque. Como eu tirei o Eric Pulga do meu time principal para colocar o Lúcio Rodrigues, eu vou colocar ele na reserva justamente com... e se tornando, na verdade, o substituto de luxo. Então, ele vai entrar em lugar de qualquer atacante desse daqui que pontuar o menos que pontuar abaixo dele. Então, assim, por exemplo, se o Lúcio Rodrigues, que eu coloquei aí, não fizer nada, não fizer um gol, e o Eric Pulga colocar uma assistência na conta,
e pontuar 5, o Eric e o Lúcio Rodrigues pontuar 3, ele vai entrar no lugar do Lúcio. Então é uma opção muito boa essa parte do substituto de Lúcio. Muito boa mesmo. Vale muito a pena prestar atenção aí antes de montar o time para poder ter as boas opções no banco de reserva. A lateral, eu vou colocar do que sobrou, né? A gente tem que escolher agora o que sobrou. Eu vou colocar o Saraiva. O Saraiva não é a minha melhor opção, mas é um cara que é para manter a sequência do SG, que eu acho que o Atlético Mineiro vai conseguir, mesmo sendo difícil, porque o Vitória é uma equipe bem consistente e bem treinada. Então, assim, às vezes as peças que o Brasileirão dá pode ser justamente nesse jogo. Mas eu confio nesse jogo e vou continuar confiando. É uma aposta minha. Como todos os jogadores, é uma aposta, na verdade. Então, o outro zagueiro que eu vou colocar aqui, Santiago Mingo, para manter a linha de raciocínio, né? E o meio-campo que sobrou, das opções que tem, né? Deixa eu ver aqui alguma para entrar. As opções que veio não foram tão favoráveis assim, mas que a maioria são bem defensivas. Mas vou colocar o Luiz Mandaca. Pontuou 2 na última rodada. E é só se um dos meus não jogarem, né? E daqui, meu capitão, para escolher meu capitão, eu estou entre Hulk e Veguete. Que é ou até o Scarpa para mim, que poderia ser um bom capitão. Tirando a zaga, que eu não gosto muito de colocar capitão em zaga. Eu acho que é para me apelar. Eu poderia colocar também no Guilherme Arana, mas é arriscado, né? Então, eu vou colocar justamente no Hulk. Eu acho que é um jogador que ainda nesse Brasileirão não entregou, e mais pode entregar. Entendeu? Tem tudo para entregar, porque é um jogador de alto nível, e então no Atlético Mineiro ele é um nome do time. Claro, tem outras peças aí que podem fazer diferença, mas o Hulk é o diferente do Atlético Mineiro. E para a gente fechar aqui, lembrando que a rodada começa no sábado, então esse time aqui tem que prestar muita atenção quem for seguir alguma dica, porque fica até fechar, porque muita coisa pode mudar. Times de Sul-Americana, times de Libertadores, que podem poupar jogadores, podem falar que vão poupar. Então, assim, ficar bastante atenção nesse time e nos times que vocês vão fazer, para não ficar ninguém de fora. A minha última rodada, eu pontuei 58, 59. Mas por quê? Muitos dos meus jogadores eu coloquei Palmeiras e Flamengo e eles foram poupados. Por exemplo, o Palmeiras ele poupou o Piquerez, ele poupou o Estevão, que não atuaram de início, entraram no segundo tempo. O Piquerez até fez um gol, mas o Estevão, por exemplo, atuou muito pouco. Claro que ele jogando desde o início poderia fazer algo diferente. Então, assim, prestar atenção, muita atenção, para não deixar de montar o time até o final e ficar observando. Principalmente quem joga valendo dinheiro. Nas ligas de mata-mata, nas ligas dos pontos corridos, para não deixar escapar nenhum ponto sequer. Beleza? Então, assim, curta, comente, deixe o seu time nos comentários para ver quem vai imitar, ou sugestões também. É bom ouvir as sugestões de todos vocês. Obrigado e até a próxima. Tudo bom? Meu nome é Gustavo, meu time é Valentes FC, tá? E eu vou estar montando aqui para vocês o meu time para essa rodada do Brasileirão, tá? A terceira rodada do Brasileirão. Bom, como sempre eu vou começar aqui com os atacantes, tá? Eu já tenho mais ou menos a noção dos atacantes que eu vou colocar nessa rodada, tá? Eu pego sempre os times que eu acho que tem mais chances ali de fazer gol, de ganhar, né? De fazer gol, tá? Então eu vou começar aqui com o Hulk, né?
o Hulk. Vou começar com o Hulk. Eu acho que o Hulk tem grandes chances aí de meter um golzinho ou até mesmo uma assistência aí no jogo contra o Vitória, né? O Vasco tá pegando o Sport. O Vasco tá em casa. Vou colocar o centroavante Verratti, né? Eu acredito que o Verratti possa fazer, quem sabe aí até mesmo um golzinho, né? Deixa eu ver outro atacante aqui. O Rony não. Tô vendo outro atacante aqui pra vocês. Eu sempre aposto nos times que eu acredito, né? Que tem boas chances de sair com a vitória, né? Esses times sempre estão aí envolvidos no meu SG, tá? E alguns jogadores eu acabo botando mesmo por dinheiro, tá? Quando eu não tô, como não tô com muito dinheiro, é a primeira vez que eu tô montando time, né? Eu acabo botando o jogador por dinheiro. O mais barato, assim, de um time que eu acredito que vai ganhar, tá? Eu vou botar o Garré por enquanto, né? Vou botar o Garré por enquanto. O Vasco tem grandes chances aí de sair com a vitória, né? Eu vou ver como vai estar o resto da minha equipe. Por enquanto o meu ataque está sendo o Garré, o Hulk e o Verratti, tá? O meio de campo. O meio de campo. Vai ser o Gustavo Scarpa, tá? Acredito que o Gustavo Scarpa possa sair aí com um gol ou uma assistência. O Felipe Coutinho também, vou acreditar no Felipe Coutinho, tá? E agora eu vou colocar aqui, ter que botar alguém que não seja tão que não esteja custando tanto dinheiro assim, para eu poder ter. Eu vou botar o Everton Ribeiro contra o Mirassol. Não tá custando tanto dinheiro, dá para colocar o Everton Ribeiro e ao mesmo tempo poder botar uma boa defesa, né? Galera, esse setor defensivo eu não aposto nos mais dos mais caros não, tá? Eu acabo botando os mais baratos porque eu acredito que o setor ofensivo são jogadores que têm mais chance de fazer gol aí, tá? Mais chance de imitar, por exemplo. Então eu acabo botando os zagueiros que têm menor dinheiro para poder investir nos jogadores lá da frente, né? Essa é a estratégia aí que eu coloco no Cartola. Calma aí, eu tô tentando subir, mas o jogador não tá subindo aqui. Tá, beleza, passou. Matheus, Ceará, Renê, Fluminense, Saravia, Atlético... Saravia, do Atlético Mineiro, tá? O Atlético Mineiro não é o time muito bom para SG, tá? Mas como ele é um time que tá pegando um time aí que eu acredito que vai ter chance de fazer uma vitória, então eu vou torcer aí pro Atlético Mineiro não fazer SG, tá? Não sofreu um SG. Não sofreu um golzinho aí nesse jogo, tá? Deixa eu pegar mais um jogador aqui. Lembrando que eu não tenho muito dinheiro para apostar, porque é a primeira vez que eu tô apostando aqui, tá, galera? Então eu tenho que fazer um time consciente, tá? Um pouquinho mais consciente. Vou botar o Lucas Piton. Lucas Piton é um bom lateral, tá? Ele tá custando R$7. Ele tem boas chances aí, né? De uma boa pontuação. Bom, agora eu só tenho R$90. Ou seja, R$90 eu tenho R$20 praticamente para apostar no técnico, né? Técnico eu vou botar o mais barato, né? Eu sempre opto por botar o mais em conta, né, dos técnicos. Deixa eu ver aqui. Técnico eu boto sempre o mais barato, porque é o que menos pontua, né? É o que menos tem chance de pontuar. O técnico só vai pontuar bem, né? Se o time fizer uma goleada. Aí o técnico pontua bem. Então, é o que menos eu boto aí. E o goleiro também. Por incrível que pareça, o goleiro eu tento ver também o mais barato, tá? Só que o goleiro, eu tenho que tomar cuidado aqui, tá? Vou tentar pegar um goleiro que eu acho que vai fazer boas defesas, tá?
Ó, o Ronaldo, o goleiro do Bahia. Ele pode fazer boas defesas contra o Mirassol. O Mirassol é um time que ele é forte, tá? Ele ataca muito bem. É um time que fez uma boa campanha na Série B. Por isso que subiu, né? E o Bahia é um time que pode dar espaço sim, para o Mirassol e acabar recebendo chances perigosas. Então é um jogo para o Ronaldo, né? Fazer defesas, né? Então acredito na defesa aí do Ronaldo. A defesa aqui eu acabei ficando na pior aqui, né? Porque eu vou ter que botar 2 zagueiros bastante baratos, né? De times que eu não acredito que vai sair sem o SG. Ah lá. Vou botar o Freitas, né? Que é R$3. Vai me sobrar aí um dinheirinho, tá? O Fluminense tem chances sim, tá? De sair sem tomar gol, tá? No comando do Renato Gaúcho, tá? O Fluminense tá aí com uma nova cara, novo comando, né? Então pode ser que ele consiga aí segurar o jogo, tá? Então eu também vou botar o Santiago Mingo, né? Que é o zagueiro do Bahia. Tô botando o zagueiro e o goleiro do Bahia, tá? Apesar de ele não estar aqui com pontuação média muito boa, eu vou estar botando esses porque são jogadores que eu acredito aí que... Então, me sobrou um dinheiro aqui, né? Então, com esse dinheiro, o que eu vou fazer? Eu vou colocar... Eu vou colocar aqui... Eu vou tirar o Garré, né? Vou tirar o Garré. Aí eu vou ter um dinheirinho a mais aí pra apostar, tá? E aí eu consigo botar talvez um Rony ou talvez outro jogador que tenha mais chances de fazer gol do que o Garré, tá? Essa é toda a estratégia que eu bolo aqui antes de fazer, né? Eu sempre priorizo atacantes, o meio de campo, né? Que são aqueles que têm mais chances de imitar. Deixa eu ver aqui. Realmente eu não consegui botar o Guilherme tá fora de casa, Cleison também não, né? Uma boa. O Nuno Moreira, desculpa. É uma boa opção, tá? O Nuno Moreira tem uma média muito boa aqui. Pode ser que eu acabe botando ele, né? Contra o Vasco, mas deixa eu ver se eu não encontro outro jogador aqui.